Pronto. Então, o objetivo da mentoria de hoje é a gente analisar o perguntas e respostas do plano piloto da reforma tributária. A gente já leu a portaria, só que quando a gente tinha lido a portaria, ainda não tinha o perguntas e respostas. O perguntas e respostas foi liberado esses dias atrás. Ontem, anteontem, não lembro. Mas aí, deixa eu colocar aqui um pin aqui nesse negócio, peraí. Pronto. Agora sim aparece minha cara aqui embaixo. Então hoje a gente vai ver isso. Por que que eu acho legal a gente ver o plano piloto da reforma, né? Porque mesmo que nenhuma empresa que seja nosso cliente vá participar, que quem vai participar são essas grandes empresas, sabe? Talvez as que eu trabalhei, já trabalhei na Ernest, na Alstom, na Bayer, na Johnson, essas daí capaz que participem do plano piloto de teste da reforma tributária. Mas tudo que for feito lá vai ser público. Tudo público. Estou gostando muito dessa abordagem. Então, elas participam, elas têm o trabalho e a gente fica sabendo só do resultado. É legal. Então, é bom a gente estar por dentro. Beleza. Ah, e tá gravando, né? Então, quem permanecer é porque autoriza o uso da voz, da imagem, e essa aula vai ficar disponível depois. Vocês veem uma tela escrito plano piloto da reforma tributária? Sim. Então, beleza. O que é o plano piloto? Eu não estou vendo mais vocês, que eu vou reduzir aqui a imagem, tá? Então, me interrompam. Isso aqui, gente, é o test drive. Não está escrito isso aqui, tá? Mas é o test drive, está escrito. É um ambiente de produção restrita, criado pela Receita Federal, conforme a portaria 549, a gente já leu ela. Não precisa ler de novo, porque aqui já está mais claro do que lá. Em parceria com a Serpro é a empresa de tecnologia da Receita Federal, para possibilitar que as empresas contribuam na validação, nos testes, no aprimoramento das soluções tecnológicas para CBS. E isso é importante, tá? Ó, vão testar o sistema da CBS e não do IBS, beleza? Mas reza a lenda que tudo vai ser integrado. Eu, Verônica, imagino que a galera do IBS, o comitê gestor, obviamente, depois que esse sistema da Receita estiver pronto e funcionando, vai só copiar, né, gente? Por que vai começar do zero? Não faz o menor sentido. O que mais que tem aqui, ó? É, isso daqui, quem participar do piloto vai estar antecipando as regras da CBS, porque, por exemplo, a CBS só começa a valer, só começa a existir em 2027. E os testes dela, que é destacar na nota fiscal, só começa em 2026. E esse plano piloto é um adiantamento dessas regras? Não é, não é. É só teste mesmo. Tudo que acontecer lá não vai gerar nenhum efeito fiscal, nada disso, nada disso. Não vou implementar antecipadamente a CBS. Essa pergunta, ela é muito coerente. Talvez alguém possa pensar, mas é óbvio que não. Não é tão óbvio porque, por exemplo, quando a gente teve a alteração das regras de preços de transferência, isso é uma questão tributária que só as multinacionais têm, tá? Só empresas que têm matriz e filial em países diferentes. Tinha uma possibilidade de você adiantar a implementação dessas regras, mas aí valia para fins fiscais mesmo. Tá? Eu conheci só uma empresa, encontrei com o cara dessa empresa num evento que a gente teve. Ele é daquela empresa Fuji de filmes, sabe? E eles fizeram essa adesão antecipada. Não é esse caso, é só teste mesmo. As transações são reais, as que forem acontecer lá no sistema em formato de teste? Não, só simulação, não tem efeito fiscal. Veja que até em negrito está deixando aqui, ó. E para que serve isso então? Eu preciso testar o sistema. Gente, é test drive. Todo sistema dá pau. E esse vai dar pau. Pelo menos se testar, vai descobrir os problemas antes, e na hora da vida real vai dar outro pau também, porque é sempre assim, mas pelo menos já diminuiu bastante.
Quem é que pode participar desse programa piloto? Tem que receber convite. Ó, convite. Eu não posso bater na porta da Receita e me candidatar, não. E de onde que vão vir esses convites? Quais são os critérios para enviarem esses convites? Primeiro, quem participou daquele programa Confia, que é um programa da Receita Federal, assim, ô, viu? Vamos trocar ideia aqui, nós duas, eu, você, empresa. Você abre seu coração para mim, eu não te encho tanto o saco, eu te ajudo. Antes de te autuar, eu te aviso tudo bonitinho. A gente tem uma relação melhor. Então, quem participou desse programa Confia e quem também participou das homologações do SPED vão receber esses convites. Não sei se todas, tá? A Receita deve ver quais delas. Quem mais? Quem for indicado pelo comitê gestor, tá bom? E quem for indicado pelas entidades que representam setores de tecnologia. Eu lembro que quando eu trabalhava na Bayer, a Bayer fazia parte da Brascom. Ai, como é que era o nome daquela entidade de tecnologia? Eu acho que era Brascom, gente, eu não vou ter certeza agora, mas era de tecnologia. Porque a Bayer tem um braço, a maior rentabilidade da Bayer vem de royalties, né? A Bayer é extremamente tecnológica. Então, ela fazia parte de uma associação de tecnologia. Então, esse tipo de associação, de entidade que vai indicar. E também as entidades de segmentos econômicos. Então, por exemplo, uma entidade agrícola, uma entidade do comércio, a Fiesp aqui, das indústrias, por exemplo, imagino que vá indicar empresas. A ideia é que tenham empresas que representem todos os setores. Então, tem que ter empresa de serviço, tem que ter empresa de indústria, tem que ter empresa do agro, tem que ter empresa de tecnologia, tem que ter empresa do setor financeiro, tem que ter empresa do setor hoteleiro, tem que ter cooperativa, tem que ter todos os tipos de empresas para que elas possam testar o sistema. Todas as empresas vão participar do piloto, do programa piloto, do começo ao fim, porque começa agora em julho e vai até o final do ano, se eu não me engano, até dezembro, novembro ou dezembro. Nem todas as empresas vão participar do começo ao fim. A Receita vai enviando os convites conforme ela achar melhor, não é? Para fazer os testes, conforme o desenvolvimento dos sistemas. E se uma empresa não recebeu o convite e quiser participar, não pode? Não pode, está muito claro aqui, ó. Se uma empresa quiser participar, qual é o caminho? Vai em alguma associação e pede, me indica? Ó a Denise aí. Boa noite, a Denise. Muito simples, gente. Vai em alguma associação, faz o seu meio de campo e pede para indicar. Simples assim, mas geralmente vão ser empresas grandes, tá bom? Como que vai ocorrer as indicações? As indicações. Ó, a Receita Federal vai solicitar as indicações, beleza? E aí as entidades vão indicar as empresas, tá? Quando a Receita Federal pedir essas solicitações, ela vai colocar quantas empresas, quais os critérios que deverão ser observados para essas empresas serem indicadas, qual que é o prazo de envio para solicitar para o envio dessa lista. Enviar a indicação não significa que a empresa vai participar, beleza? A Receita Federal vai ver lá quem que ela vai escolher. Como que formaliza o pedido de adesão? Chega o convite, preenche os dados, tudo pelo ECAP. Preenche os dados e assina lá pela assinatura digital e vida que segue. O prazo vai estar no convite também. Como ela disse que o convite é faseado, não é todo mundo que vai participar do começo ao fim. Obviamente que o prazo vai variar. Tá bom? Aí aqui tem, ó, para as empresas que participaram do Confia ou das homologações do SPED, essas já receberam os convites. O prazo limite já foi, já. Dia 23/6. Tem que assinar termo? Sim. O que que a empresa tem que informar? Nome de 3 pessoas que vão acessar o sistema,
uma pessoa para ser o contato principal, e 10 CNPJs e até 10 CPFs para simular as transações. Tem uma mentoria que eu fiz e live também no YouTube, onde eu mostro o sistema da Receita Federal funcionando. E aí você tem que pensar tanto nas compras quanto nas vendas, né? Então faz sentido aqui que envie CNPJs para simular a compra e para simular vendas, e aí calcular os créditos e calcular os débitos. Como que vai ser a dedicação das empresas? Então, 3 pessoas vão ter que estar à disposição da Receita Federal e também uma pessoa de TI. Por isso que eu digo que aqui não vai ser empresa pequenininha, porque empresa pequenininha nem TI tem. Inclusive, empresa pequenininha vai estar no Simples Nacional e esse teste não é para as empresas do Simples Nacional, porque elas não vão calcular o IBS e CBS por crédito e débito, tá bom? Nível de dedicação. Tem que acompanhar tudo que estiver sendo desenvolvido, participar de reunião técnica, fazer os testes e fornecer feedback de verdade, ó, estruturado. Não é só falar gostei. Não, 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 não. Ou seja, eu já trabalhei em multinacional, gente, e dá trabalho isso aqui, viu? Porque as pessoas que forem participar, elas têm os afazeres dela para fazer. Não vai ficar 24 horas por dia dedicada à Receita Federal, tá? Então, vai dar trabalho sim para as pessoas que forem participar. Eu lembro que em uma época eu participei de apresentar sugestões para a Receita Federal sobre essa lei de transfer pricing, inclusive, na época. A gente podia apresentar sugestões, e eu que era responsável por fazer esse meio de campo. Rapaz, como deu trabalho para mim isso daí. Muito trabalho. Beleza. E se a empresa fala que quer participar, chega na hora do vamos ver, dá ruim e não consegue. Tem penalidade? Não. Pode acontecer. Eu achei que a pessoa fosse dar conta, não deu. A pessoa que era responsável pelo programa pediu demissão. Sei lá, não tem penalidade nenhuma, tá bom? Mas daí você não pode dar mais pitaco no sistema. Questões operacionais. A empresa vai ter que testar tudo que for proposto? Não. Não, não, não. Ela vai testar aquilo que for interessante para a operação dela. Quantas operações que vão ser simuladas? Não dá para saber um volume mínimo, né? Mas o máximo vai ser em torno de 1.000 documentos por dia por empresa participante. Bastante coisa, hein? O máximo. É possível simular transações com empresas que não participam dos pilotos? Sim, né? Porque ela vai ter que informar 10 CNPJs de parceiros e os parceiros não necessariamente vão participar do programa piloto, vão só fazer as simulações. As transações vão impactar as obrigações fiscais? Não, ela já tinha dito isso lá em cima. Já respondeu 3 perguntas mais ou menos na mesma linha para ninguém ter dúvida. Se errar, não tem problema nenhum, não vai ter nenhuma obrigação tributária. Cronograma. Começa agora dia 1º, na terça-feira. Ah, e termina só em 2026, ó. Achei que era desse ano, bastante tempo. Penalidades. Não tem penalidade. De novo, mesma pergunta lá de cima. Não tem penalidade nenhuma. Participa quem quer, entra se quiser e sai se quiser também. As transações impactam obrigações fiscais? Não. Se eu quiser sair, tem penalidade? Não. Posso sair do programa a hora que eu quiser. Transparência, tudo será público. Isso aqui eu gostei. Tudo vai ser público. Quem estiver participando, CNPJ, tudo que for decidido lá vai ser público. Aí, como é que a empresa que estiver participando vai falar com a Receita Federal se tiver dúvida, né? Vai estar tudo na carta convite. Tudo na carta convite. Certo? Vai ter reuniões técnicas. Pô, deve ser legal participar, viu? Eu gostaria de estar em alguma empresa que estivesse participando disso.
E daí, as informações vão ser disponibilizadas depois lá no site da Receita Federal. E a Receita Federal pode ter todos os defeitos, mas o site dela é organizado. Você acha tudo lá. É muito bom. Beleza. Deixa eu ver se eu parei de compartilhar. Parei. Pronto. Lemos o perguntas e respostas do plano piloto da reforma tributária. Inclusive, esse plano piloto é um bom argumento para você falar para aquele cliente maluco que acha que a reforma tributária ainda não aconteceu. Não, mas será que a reforma tributária existe? Você acredita que eu ainda ouço isso às vezes? Não, mas será mesmo? Aqui é Brasil, vai que adia. Gente, eles estão testando o programa piloto. Certo? Deixa eu parar de gravar para que todos possam perguntar à vontade.